O maior espetáculo futebolístico do mundo arranca na madrugada da próxima sexta-feira e durante um mês 32 seleções vão protagonizar uma verdadeira maratona de futebol. O Campeonato do Mundo é vivido com uma intensidade particular por centenas de milhões de espectadores, um pouco por todo o mundo, e Macau não é exceção. Na próxima meia hora vamos procurar perceber o que nos reserva o Mundial do Brasil. João Maria Pegado, treinador de futebol, e Pedro Cortês, advogado e conhecido adepto, são os convidados desta semana do TDM Entrevista. Antes de mais, muito obrigado a ambos. Obrigado por terem aceito este convite que vos foi dirigido pela TDM. Eu começava com uma mesma questão para ambos, se calhar dando a palavra primeiro ao Pedro. O Campeonato do Mundo é sinónimo de festa, cá em Macau também. Macau, eventualmente, provavelmente, nunca terá uma seleção a participar na fase final de um Campeonato do Mundo de futebol, muito longe disso. Mas, de qualquer forma, em Macau ou em qualquer outro lado do mundo, é uma celebração festejada por milhares de adeptos. Boa noite, obrigado, Marco, pelo convite. Sim, o Campeonato do Mundo de Futebol tem, acima de tudo, a questão da festa. Tem a questão do futebol, que é importantíssima, mas tem a questão da festa à volta dos estádios, das pessoas que vão ao estádio. Tem a questão da festa de quem vê pela televisão e, no caso de Macau, dos vários adeptos que temos, porque é uma das melhores alturas para estar em Macau. Nós, nos bares e pelas ruas, vemos alguma azáfama para as pessoas acompanharem o Campeonato do Mundo. Agora, Macau ter uma seleção no Campeonato do Mundo é, de facto, quase impossível de pensar a longo prazo, a médio, a curto, o que seja. Em relação ao que se pode passar em termos de espetáculo, vamos ver o que é que o Brasil nos reserva. Eu acho que o Brasil, terra do futebol, é terra por natureza do futebol, não foi onde nasceu o futebol, que sabemos foi a Inglaterra, poderá ser de facto o melhor campeonato do mundo dos últimos anos, se não acontecerem situações à volta do futebol, como já começaram a acontecer, ou como já estão a acontecer. Vamos ver se acalmam ou não se acalma ou não a contestação social que temos vivido ou temos visto que os brasileiros estão a fazer. João, para quem vive o futebol por dentro, como é o seu caso, é também uma das celebrações máximas para um treinador. É o coroar de uma carreira participar com uma seleção no Campeonato do Mundo de Futebol. Boa noite a todos, obrigado também pelo convite. Em termos de treinador, acho que é o colorar de uma carreira ir treinar uma seleção no Mundial e possivelmente poder ganhar um Mundial, acho que sim. Em relação ao Mundial aqui em Macau, acho que também vai ser uma bela festa. O Mundial é sempre um momento onde todo o mundo está ligado a uma só televisão ou mesmo no estádio a ver os jogos, e acho que vai ser uma grande festa, sim. Continuava consigo a quarta participação consecutiva de Portugal, sexta participação num âmbito geral. Esta seleção das esquinas que vai representar Portugal no Brasil, até onde pode chegar? Tem como rivais a Alemanha, tem também o Ghana, uma jovem seleção africana. Este é um grupo que, não sendo fácil, não sendo difícil, também não é propriamente fácil. Na minha opinião, acho que Portugal vai passar a fase de grupos. Está tudo um bocadinho receoso com esta seleção, não está a haver muita confiança em volta desta seleção, mas normalmente as seleções portuguesas, quando não têm a confiança toda, o grupo une-se mais e normalmente conseguem ser fortes. Estamos num grupo que, em princípio, a Alemanha é candidata a ficar em primeiro lugar, mas é um grupo onde todas as equipas vão ganhar pontos e roubar pontos, e Portugal vai ter que talvez ganhar alguns pontos na Alemanha neste primeiro jogo, porque aí também vai-se decidir um pouco como é que vai ser o arranque da nossa seleção. E depois temos o Ghana, que é uma seleção africana bastante forte. Não podemos esquecer que em 2010 esteve quase nas meias finais, perdeu nos quartos de final com o Uruguai por penaltis. Portanto, temos que ter em conta, é uma seleção que já vem há algum tempo a jogar junta e tem bons jogadores, tem jogadores a atuarem nos vários campeonatos europeus. E aos Estados Unidos também? E depois aos Estados Unidos, que é uma seleção que tem vários jogadores a jogar na Alemanha, um campeonato bastante forte, e também bastante a jogar em Inglaterra. Portanto, é uma seleção com jogadores também bastante experientes. Portanto, pode parecer à partida, quando se olha aqui para o grupo, ver uma Alemanha e depois dispersar um bocadinho o Ghana e os Estados Unidos, mas vai ser complicado para Portugal, mas, novamente digo, acredito que Portugal vai conseguir passar esta fase de grupos.
Pedro, em relação aos Estados Unidos, o único confronto que houve em fases finais entre Portugal e os Estados Unidos em 2002, no Campeonato do Japão e Coreia do Sul, um encontro de má memória para Portugal e para os adeptos portugueses de Macau, uma vez que Macau serviu de sede de estágio à seleção portuguesa. É um adversário a temer os Estados Unidos. Eu estive nesse Mundial, estive a ver esse jogo e tudo aquilo nos fez foi um espanto tremendo como é que os Estados Unidos conseguiram chegar a 3-0 ou 2-0 ao fim de 19 minutos. Portugal não fez fez um péssimo campeonato do mundo nessa altura, tinha até se calhar a melhor seleção do que tem agora. Em relação aos Estados Unidos, eles têm uma equipa muito coesa. Como disse o João, e com toda a propriedade, nós estamos a falar de uma seleção que joga junta, se calhar, desde que tem 10, 11, 12 anos. Alguns dos jogadores conhecidos, o Altidore, o Donovan não vai jogar, mas temos alguns jogadores na seleção dos Estados Unidos, um bom guarda-redes, que recebeu agora um prémio qualquer da Federação pelos 150 jogos ou 100 jogos. Portanto, estamos a falar de uma seleção que é muito coesa. Em relação ao Ghana, falavas, Marco, numa seleção jovem, mas não é uma seleção assim tão jovem. Nós estamos a falar de jogadores que, muitos deles já estiveram no Mundial de 2010. Depois temos muitos jogadores a jogar em França, em Inglaterra, e estamos a falar de SE. Eu tenho aqui alguns apartamentos SE. Estamos a falar dos Asamoah, são dois. Um deles que joga nas Juventus. Um que regressou, de resto, que tinha abandonado a seleção e agora regressa, o Asamoah. E temos o Kevin Prince, o Boateng, temos uma quantidade de jogadores, os Ayus, os dois irmãos Ayus, o Jordan e o André, filhos do Abedi Pelé, um grande jogador dos anos 80 e 90. Portanto, estamos a falar de uma seleção que vai meter muitos problemas a Portugal. A questão do clima, se calhar estão mais adaptados do que os portugueses àquele clima tropical, que é muito parecido, se calhar, com o clima que apanham no Ghana. E, portanto, eu vejo Portugal com muitas dificuldades, ao contrário do que diz o João, com muitas dificuldades de poder passar os oitavos. Eu espero que passe. Aos oitavos. O embate contra a Alemanha será essencial ou um mau arranque poderá ainda não ditará de todo um mau desempenho de Portugal no Campeonato do Mundo? No Europeu de 2012, Portugal perdeu contra a Alemanha também no primeiro jogo e depois conseguiu chegar à meia-final, ou às meias-finais, se quisermos dizer assim, e achou-se nessa altura que Portugal perdeu com a Alemanha e agora não vai conseguir ganhar os dois jogos seguintes. Conseguiu, e bem, muito por fruto de um grande Cristiano Ronaldo no jogo contra a Holanda, e eu acho que pode ser decisivo no sentido de perceber como é que Portugal está a jogar. Se Portugal está a jogar coeso ou se está a jogar só para o Cristiano Ronaldo, se o Cristiano Ronaldo está ou não está em forma. Eu, ao contrário do que dizem alguns comentadores, eu sou apenas observador, o Cristiano Ronaldo é de facto a grande peça da seleção e Portugal só pode ser uma grande seleção se tiver o Cristiano Ronaldo na melhor forma ou perto da melhor forma, porque senão quem é que nós vamos pôr no lugar do Cristiano Ronaldo? Não temos ninguém à altura, não falamos em Rafas sequer, nem nada parecido, não temos o Paulo Bento também deixou o Quaresma de fora, portanto não temos nenhum desequilibrador na nossa seleção sem ser o Cristiano Ronaldo, que é o melhor jogador do mundo, foi considerado no ano passado o melhor jogador do mundo, e poderá possivelmente ser este o último, ou dos últimos, o último Mundial ou o penúltimo Mundial, porque terá 32 anos em 2018 na Rússia. João, concorda? É Cristiano Ronaldo e mais 10 esta seleção portuguesa? Acho que é natural e está visível que uma coisa é a seleção com Cristiano Ronaldo, outra coisa é a seleção sem Cristiano Ronaldo. Mas um ponto positivo do Cristiano Ronaldo não ter estado a participar nestes Jogos Amigáveis, ainda vai haver mais um esta madrugada, é que está-se a dar confiança a outros jogadores e isso é muito importante numa competição destas. E o Ronaldo é o jogador que basta entrar, não precisa de ter muitos jogos de treino, porque ele é o melhor do mundo, como foi dito aqui. E, portanto, um ponto positivo é que a seleção está a jogar sem o Ronaldo neste momento, está a treinar sem o Ronaldo e dá confiança e dá minutos a outros jogadores que podem ser importantes neste Mundial. E Ronaldo, hoje, segundo dizem, vai fazer o teste para ver se está mesmo a 100% para jogar o Mundial. Espero bem que sim. E, se tiver, vai ser encaixado no 11, sem problema nenhum, e os outros jogadores vão estar atrás do Cristiano Ronaldo e será Cristiano Ronaldo mais 10. Frente à Grécia e frente ao México, um empate, uma vitória conseguida a ferros nos últimos segundos.
um Portugal ainda assim muito pouco convincente. É uma imagem de um Portugal também, ou é um Portugal à imagem de um treinador conservador como Paulo Bento? Para já, estes 2 jogos são para o Paulo Bento fazer mesmo as experiências, é isso que ele está a fazer, portanto não se pode pedir que a seleção chegasse e fizesse grandes jogos nestes 2 jogos que teve. Teve uma vitória, as vitórias são sempre importantes, independentemente de ser no último minuto ou 1-0, às vezes até dão mais moral à equipa, mas o que o Paulo Bento neste momento está a fazer são experiências. Adaptou o Fábio Coentrão, por exemplo, a médio interior esquerdo para ver o que é que poderia dar e nem resultou muito mal, mas acho que não vai ser utilizado, foi mesmo só uma experiência. No jogo contra a Grécia, meteu o William Carvalho em número 6 para ver também o que dava. Portanto, é uma seleção, se calhar ainda à procura da melhor fórmula para atacar o Mundial. Portanto, não podemos levar muito a sério estes jogos de preparação, porque são isso mesmo, é preparação e serve para um treinador testar e ver o que é melhor para o primeiro jogo. Ainda assim não vemos Paulo Bento a treinar soluções táticas distintas. É um treinador de um 4-3-3 muito bem delineado, que não arrisca. Numa altura em que vimos Espanha reinventar de certa forma e o Barcelona reinventar ao longo destes últimos anos o futebol de um ponto de vista tático, este 4-3-3 é uma tática válida ainda ou é algo que caiu em desuso? Vemos, por exemplo, uma Alemanha a jogar num 4-2-3-1, os Estados Unidos também jogar num 4-2-3-1, o Ghana, curiosamente, joga num 4-3-3 também. Esta fórmula poderá levar Portugal para além da fase de grupos? É o sistema que o Paulo Bento tem utilizado, foi o sistema que utilizou na fase de classificação, portanto não acredito que vai mudar agora. Portanto vai manter esse 4-3-3 que tem vindo a utilizar, sem grandes mudanças, utilizando um pivô defensivo só e 2 na frente desse pivô. Onde o mais importante vai ser o Ronaldo. Muito se falava se Ronaldo deveria sair da lateral e jogar em posições mais interiores, mas novamente, como falámos, o Paulo Bento é muito conservador nas suas ideias e vai continuar a jogar com o Cristiano Ronaldo numa das laterais e possivelmente Nani vai jogar na outra. Portanto, vai ser um 4-3-3 simples, sem grandes invenções. Pedro, perguntava-te, porquê este 4-3-3? Não há massa suficiente para fazer algo diferente com estes jogadores? Ou Paulo Bento limita-se a usar a matéria que tem da forma mais simples? Eu, depois do João ter falado sobre táticas, eu pouco posso falar sobre isso, mas percebo que o Paulo Bento é conservador já há muito tempo. Eu no Sporting foi conservador, jogava em 4-4-2 em Losango. Quando chegou à seleção, com os jogadores que tinha, adotou o 4-3-3 e parece-me com algum sucesso, porque conseguiu qualificar a seleção para este Mundial e conseguiu chegar à meia-final do Europeu. Eu acho e considero que o Ronaldo já está numa idade em que podia jogar, se calhar, a ponta do lança, porque um jogador daqueles... Quando eu digo ponta do lança, não é jogar fixo, como joga o Cardoso ou outro qualquer ponta do lança, mas jogar livre na frente de ataque. Agora, se o Paulo Bento vai ou não fazer isso, não sei. Também não sei se vai pôr o Miguel Veloso em detrimento do William de Carvalho. Acho que não devia fazer. O William de Carvalho já é um grande jogador e pode vir a ser uma das grandes relações deste Mundial, porque o Mundial de Futebol não é só o espetáculo, é também um sítio onde despontam os jogadores. E o William de Carvalho pode ser uma das grandes revelações deste Mundial. Mas eu penso que o Paulo Bento, para além de conservador, a massa que tem não é muito dada a que possa haver grandes oscilações táticas na equipa, porque não tem grandes virtuosos. Se falarmos assim, a única coisa que temos o Cristiano Ronaldo de verdade, temos o João Moutinho, que é um grande jogador, mas que não fez uma grande época e se calhar não está em grande forma, mas depois falta-nos um Rui Costa, um Figo, um João Pinto, toda uma quantidade de jogadores que na década de 90 do século passado e nesta primeira década, na primeira década deste século, nos deram grandes alegrias, enormes alegrias. Desse ponto de vista, este grupo de trabalho que marca pela quarta vez presença consecutiva na fase final de um Campeonato do Mundo é o mais fraco de todos aqueles que representaram Portugal ao longo destas 2 últimas décadas? Teoricamente parece mais fraco, mas isso não quer dizer que não possa ter resultados. Agora, porque normalmente as equipas, ou pode haver
casos em que as equipas até são mais coesas, em que há menos egos dentro do balneário, que fazem com que os jogadores se tenham solidariedade, sejam solidários uns com os outros e consigam fazer com que Portugal passe. Agora, teoricamente, nós olhamos para as escolhas do Paulo Bento, quando vai buscar um Rafa, eu acho que o Rafa é um bom jogador, mas quando vai buscar o Rafa já vai buscar um bocado em desespero de causa. Vamos pôr aqui este jogador, não sei se por ser de algum outro, de um empresário proeminente na seleção portuguesa, mas vai buscar o Rafa, por exemplo. Vai buscar o André Almeida, de quem eu gosto muito, e dentro da minha paixão clubística gosto do André Almeida, mas não é um jogador para jogar na seleção portuguesa. Nós olhamos para os centrais, o Pepe sim, o Bruno Alves sim, mas depois vai buscar quem? O Neto, o Ricardo Costa, quase em final de carreira. Nós olhamos para a nossa seleção e percebemos que falta aquilo que nós tivemos até que foi iniciado pelo Carlos Queiroz. Faltam jogadores das camadas jovens a aparecerem nas seleções, coisa que tivemos em 2011, penso eu, 2012, uma seleção na final do Campeonato do Mundo de Sub-20, mas depois disso poucos jogadores aparecem alguns, mas não de nível superior, como tivemos, juntar aqueles jogadores todos. E eu já falei deles há bocado, vai ser de facto difícil daqui a uns anos. E o facto de aparecer depois Ronaldo num nível superior, ajuda e não ajuda. Vamos ver o que é que acontece. Eu penso que Portugal tem algumas hipóteses, mas vai ser muito, muito difícil. João, perguntava-lhe, não é provavelmente o grupo mais promissor, ainda assim, pontos fortes desta seleção que vai representar Portugal no Brasil? Cristiano Ronaldo, à cabeça, não é? E depois, se o Paulo Bento conseguir encontrar a fórmula certa para fazer jogar aquele meio-campo, que acho que é a grande dúvida neste momento, é como é que vai jogar aquele meio-campo, quais são os jogadores que vão jogar naquele meio-campo, como disse aqui o Pedro, se vai ser o William Carvalho número 6, vai ser o Miguel Veloso número 6, que fez um grande jogo frente ao México. Acho que aí é que vai ser o nosso ponto forte. Se ele conseguir meter o meio-campo a jogar bom futebol e meter os jogadores certos nessas posições, porque neste momento para 3 lugares há 4 e não vou meter 5 com o Ruben Amorim, porque acho que já está um bocadinho fora. Será Raul Meireles, William e João Moutinho? Será que Raul Meireles não vai jogar e vai subir um bocadinho mais o Miguel Veloso e fica o William Carvalho atrás? O João Moutinho, que teve a número 10, não foi muito bem sucedido neste último jogo. Portanto, vai depender muito deste meio-campo, o que pode dar a seleção. Mais o Cristiano Ronaldo, lá está. E depois há um jogador que eu, enquanto português, ainda tenho expectativa que ele possa fazer um bom Mundial. Até agora, nestes jogos de preparação, ainda não mostrou muito, que é o Nani, que é um jogador que está a precisar de um contrato neste momento. Já não conta muito para o Manchester United, então terá que mostrar alguma coisa neste Mundial. É um jogador que tem qualidade, são reconhecidas, e espero, enquanto português, que consiga fazer um bom Mundial, e seria muito importante também para a seleção, para não estar tão dependente só em termos de fantasia, de desequilíbrios de Cristiano Ronaldo. Se Nani também aparecer, poderemos ter uma boa seleção. Na frente, para mim, enquanto treinador, a melhor solução seria mesmo Éder, porque em termos de mobilidade, dá a mobilidade que o Hugo Almeida não dá, e dá poderio aéreo, dá poderio de choque que Postiga não dá. Portanto, acho que era a posição certa. Os centrais já estão ditos, que são os 2 centrais, sem dúvida nenhuma. Na direita, na lateral direita, temos o João Pereira, na esquerda, Fábio Coentrão. Portanto, é ali aquele meio-campo que ainda está um bocadinho por saber como é que vai funcionar. Espero que o Paulo Bento já saiba, e aí é que vamos ver como é que a nossa seleção vai estar e se vai estar forte ou não. Ainda assim, a linha avançada não é muito famosa. Tem sido um problema crónico de Portugal nas fases finais dos campeonatos do mundo. É o ponto fraco da seleção. Tivemos sempre problemas com pontas de lança, não é? Mas quando chegamos a mundiais, falava-se sempre no Nuno Gomes, que não era o jogador que podia ser o ponta de lança da seleção, mas a verdade é que chegava aos mundiais e aos europeus e marcou golos importantíssimos pela seleção. Portanto, é o problema crónico da seleção, é o ponta de lança. Mas acredito neste Éder, é um jogador que tem qualidade e, se for bem ajudado por Cristiano Ronaldo e Nani, poderá fazer um bom Mundial e podemos ter esse problema resolvido. Pedro, Portugal infelizmente não está sozinho no Campeonato do Mundo, era sinal de que garantia a taça. O Brasil que integra o Grupo A na companhia da Croácia, do México e dos Camarões.
por jogar em casa, por tudo o que se tem passado no Brasil ao longo destes últimos meses, por ter ganho a Taça das Confederações há um ano, é o mais forte candidato ao triunfo? Eu penso que sim. Eu acho que o Brasil tem, de facto, do grupo de jogadores, o melhor grupo de jogadores dos que estão no Mundial. O facto de jogar em casa faz com que tenham um 12º jogador em todos os jogos. Tem também o revés da medalha, que é a pressão que é feita sobre os jogadores brasileiros. Nós já ouvimos assobios há pouco tempo. No último jogo que fizeram, ouvimos assobios da claque brasileira, da torcida brasileira, sobre os jogadores brasileiros. Agora, nós olhamos para as opções de Filipe Scolari e qualquer um deles entrava de caras, se me é permitida a expressão, entrava de caras na seleção portuguesa. Estamos a falar de Marcelos, estamos a falar de David Luiz, mais o Hernanes, mais o Ramírez, mais o Hulk, o Neymar, bem, enfim, uma quantidade de jogadores, o William, uma quantidade de jogadores que são de facto acima da média. Isso não quer dizer que vão ganhar o Campeonato do Mundo. Agora têm, se calhar, o melhor grupo de jogadores. Vamos ver como é que defensivamente vão atuar. Já dizia o Carlos Alberto Torres, o capitão da seleção brasileira dos anos 70, ou de 1970, do Campeonato de 70, quando foram campeões, que jogarem todos lá à frente não é muito importante. O que é importante é voltarem atrás e defenderem para depois poderem atacar. Vamos ver como é que a seleção brasileira vai reagir a isso. Eu acho que o Luís Filipe Scolari, em fases finais do Campeonato do Mundo, já foi campeão do mundo uma vez e, portanto, tem toda a experiência necessária para poder levar o Brasil a bom porto. Há outros candidatos. Quem fará companhia ao Brasil na segunda fase da competição, deste grupo? Tens Croácia, tens Camarões, tens México? Marco, sim, mas vamos ver se o Brasil passa. Eu acho que o Brasil é um dos mais. Vamos ver se passa, porque nós olhamos para as tabelas e está tudo a zero. Eu penso que a Croácia tem, de facto, também uma boa equipa e o México também. Os Camarões não me parece, até pelos problemas todos que vimos ocorrer durante esta semana, os Camarões não parece que tenham equipa para poder passar à fase seguinte. Agora, quer entre a Croácia e o México, eu diria que a Croácia, porque tem, de facto, bons jogadores, o México, porque está habituado ao clima e também quer mostrar alguma coisa aos seus vizinhos do sul da América. João, Grupo B, grupo que tem o campeão do mundo atualmente, Espanha, Holanda, Austrália e Chile. Espanha é uma seleção um tanto ou quanto envelhecida. As figuras-chave de Espanha que garantiram o título há 4 anos e tinham, de certa forma, já garantido o Campeonato da Europa em 2008 e também em 2012, os anos começam a pesar. O Barcelona este ano não esteve tão bem quanto isso. O pulmão, tanto do Barcelona como da seleção espanhola, Xavi Hernández, Andrés Iniesta, depois também David Villa, agora no Atlético de Madrid, são jogadores já todos acima dos 30 anos. Isto poderá ser um problema para a Espanha, ou a Espanha é também uma crónica candidata? A Espanha tem que ser considerada candidata, é campeã, não é? E depois também na parte de clubes vimos 2 clubes espanhóis, apesar de não ter sido o Barcelona, que é a equipa mais espanhola, mas tivemos 2 equipas, uma campeã europeia, que foi o Real Madrid, e depois o Atlético de Madrid também na final. Mais o Sevilha, que foi à final da Liga Europa. Portanto, a Espanha é sempre uma candidata, independentemente de estar mais velha ou não. Tem jogadores que sabem jogar, jogam há muitos anos juntos, tem um treinador que trabalha com eles há muitos anos, portanto, acho que isso não vai influenciar em nada e é uma grande candidata ao título. Depois, nesse mesmo grupo, no grupo B, temos a Holanda, que deve ser a segunda classificada, ou a segunda equipa a passar. A Austrália não acredito, e o Chile tem uma boa seleção, isso tem, mas vai ter que lutar muito para conseguir passar neste grupo, onde Espanha e Holanda são completamente favoritas. Temos um embate de peso logo a abrir este grupo B, um Espanha-Holanda, reedita a final do Campeonato do Mundo de há 4 anos. O fator vingança poderá influir ou nem por isso? Acho que quando se defrontam estas 2 grandes seleções, seja Espanha ou Holanda, seja outras seleções grandes, há sempre histórias e jogos anteriores e há sempre um espírito de vingança para se levar a sério. Acho que vai ser um jogo extremamente bom, logo para o início do campeonato, vai ser logo no segundo dia, se não estou em erro. Portanto, melhor maneira de abrir o campeonato não há e vamos ver o que é que vai dar. Pedro, Grupo C, um grupo simpático, Colômbia, Grécia, Costa do Marfim e Japão.
uma seleção asiática que é das mais fortes, mas que não tem conseguido brilhar nas finais do Campeonato do Mundo, e uma Colômbia que chega como uma equipa que poderá surpreender mesmo sem Falcão. A questão é mesmo essa. Vamos ver como é que a Colômbia consegue reagir sem Falcão. Ainda tem o Jackson e o Baca. E, portanto, é uma equipa também forte em termos de futebol sul-americano e pode ser uma das candidatas a chegar às fases mais avançadas do campeonato. Em relação às outras, o Japão, vamos ver como o Japão consegue fazer sempre alguns bons jogos. Não acredito muito neste Japão, como também não acredito na Grécia, que me perdoa o Sr. Fernando Santos, o Sr. Engenheiro Fernando Santos, mas eu acho que a Costa do Marfim pode também, com o perfume do futebol africano, pode chegar aos oitavos de final, neste grupo C. A Grécia pode, como eu disse, não acredito muito, mas a Grécia é daquelas seleções que consegue chegar a um Campeonato da Europa e ganhar o Campeonato da Europa como em 2004. Agora, a seleção tem jogadores já veteranos, alguns deles. Quando olhamos para um Karagunis, que tem 36 ou 37, e alguns dos Pais Papolas e coisas parecidas, chegamos à conclusão que se calhar a Grécia não é a seleção para passar. Vamos ver. É um grupo interessante. Na modo baixo é como se estivéssemos a jogar uma metade do campeonato, a segunda metade do campeonato. Apostarias então a Colômbia e Costa de Marfim. Costa de Marfim tem falhado nas duas participações que teve no Campeonato do Mundo, nunca conseguiu passar da fase de grupos, mas esteve sempre colocada em grupos exigentes. Este poderá ser o grupo à altura para naquela que deverá ser a última grande oportunidade de Didier Drogba. Ele também já tem 35 anos, não sei. Em 2010 ainda bem que não passaram, porque foi às expensas de Portugal que não passaram, e ainda bem. Agora a Costa do Marfim é de Didier Drogba sim, mas tem também outros jogadores que são bons jogadores, e eu apostaria sim na Costa do Marfim a poder passar aos oitavos, e não tenho nada contra os gregos, mas apostaria na Costa do Marfim. João, grupo D, porventura o grupo da morte, é um grupo muito equilibrado, tem 3 antigos campeões do mundo, Itália, Uruguai, também a Inglaterra, complementa este grupo a Costa Rica. Difícil traçar prognóstico? Sim, muito difícil, mas é um grupo que, enquanto treinador, vai ser um gosto tremendo ver estes jogos. Uruguai, Inglaterra, Itália, Itália, Uruguai, vai ser tremendo, e não me arrisco. Não arrisco a dizer quem é que vai passar aqui. Sei de antemão que a Costa Rica vai ficar de fora, mas entre Uruguai, Inglaterra e Itália não se consegue dizer quem é que vai passar. Jogar-se-á muito no plano tático. São equipas, quando olhamos para uma Inglaterra e para uma Itália, são equipas muito fortes fisicamente, com futebol muito distinto, mas ainda assim com uma preponderância. A Itália costuma surpreender, costuma arrancar mal, mas surpreender depois. O que é que poderemos esperar de um embate deste género? Em termos de falar da Itália, não podemos esquecer que teve na final da Taça das Confederações, fez uma excelente Taça das Confederações, portanto é uma equipa com um grande treinador, que está com um grande ponta de lança deste momento, que pode ser uma das grandes surpresas do Mundial, que é o Immobile, que assinou agora pelo Dortmund. E a Itália, aquela equipa que sabe defender bem, sabe subir em bloco, sabe jogar, espera pelo seu tempo para poder finalizar, e uma Inglaterra que vai depender muito de como o Rooney conseguir jogar, porque é uma equipa com muitos jogadores jovens, e o Rooney é um dos últimos mundiais e acredito que vai fazer um grande mundial, e se assim for, a Inglaterra pode ser uma forte candidata neste grupo, juntando ali alguma juventude de jogadores do Liverpool, poderá fazer boa figura. O Uruguai é aquela equipa sul-americana que joga sempre da mesma maneira, de uma forma aguerrida, de paixão, de coração, e que tem excelentes jogadores. Só para falar na dupla de ataque entre Cavani e Suárez, acho que é um terror para qualquer defesa, mas vão defrontar defesas bem capacitadas, como por exemplo a da Itália. Portanto, é um grupo excelente para ser visto os jogos e não quer perder nenhum, com certeza. Pedro, o grupo E, depois da catástrofe da hecatombe há 4 anos, a França parece ter conseguido ficar colocada num grupo mais ou menos simpático, a Suíça.
A Suíça, que fez uma ótima fase de qualificação, num grupo de 5, 24 pontos. Honduras e Equador. Trabalho facilitado para a França ou nem por isso? A França tem uma excelente equipa também. É também uma seleção a ter em conta neste Mundial. Agora, entre o Equador, que nós vimos em 2006, a jogar o chamado trator amarelo, a jogar de uma forma também muito aguerrida, como é o Uruguai, não vai vender de certeza cara à derrota. Em relação à Suíça, a Suíça tem feito um trabalho de base excelente. Começamos a ver jogadores suíços nos melhores campeonatos da Europa. Suíços, quando nós dizemos suíços, até podem ter nomes Xherdan Shaqiri, são todos menos suíços, se é que há um nome suíço. Mas começamos a ver grandes jogadores nos campeonatos, e isso é fruto do trabalho que é feito de base nas seleções e que é feito de base nos clubes suíços. Portanto, tem também uma seleção que pode dar cartas neste grupo. Eu voltava um bocadinho atrás em relação à Inglaterra, não só por causa do grupo D, mas e gostava de chamar a atenção de um ponto, que é o facto de, em 1966, a Áustria ganhou a Eurovisão, o Real Madrid ganhou a Liga dos Campeões e o Atlético Madrid ganhou a Primeira Liga Espanhola, e o Fulham foi despromovido à segunda divisão inglesa. O campeão do mundo foi a Inglaterra. Este ano aconteceu a mesma coisa. Nós tivemos a Conchita Wurst, não sei bem se é um senhor, se é uma senhora, que ganhou o Festival da Eurovisão. A Champions League foi ganha pelo Real Madrid, a La Liga foi ganha pelo Atlético Madrid, e o Fulham foi despromovido à segunda divisão inglesa. Eu não sei se isso quer dizer alguma coisa ou não, mas poderá querer dizer que a Inglaterra tem mais este fator histórico, se quisermos, de poder chegar também hoje no Campeonato do Mundo. João, Grupo F, Argentina, Bósnia-Herzegovina, Irão e Nigéria. A única seleção estreante neste Campeonato do Mundo, a Bósnia-Herzegovina, é uma seleção que fez uma fase de qualificação bastante atrativa. A Argentina, crónica candidata. Quem passará à segunda fase? Aqui temos um grupo onde a Argentina tem a vida facilitada. Poderá até poupar alguma energia para os combates dos oitavos, quartos finais, se assim for. Portanto, a Argentina aqui não haja dúvida que deve ser a equipa que vai passar. E depois temos uma luta entre a Nigéria e a Bósnia. Eu até colocava a Bósnia numa das seleções que pode fazer alguma surpresa, e a surpresa será passar aos oitavos de final. Tem bons jogadores, como um excelente guarda-redes da Premier League, que é o Begovic. Temos um playmaker da Roma, que é o Pjanic, né? E um excelente ponta de lança como o Odzenko. Portanto, é uma seleção que pode fazer alguma surpresa. A Nigéria foi a campeã africana, tem uma seleção cheia de jogadores com talento, que jogam nos principais campeonatos europeus. Portanto, vai ser difícil quem vai ser o segundo classificado aqui neste grupo, tendo a certeza que a Argentina é a primeira. Por fim, Pedro, o Grupo H, um grupo que tem uma equipa que também aparece bem colocada entre as candidatas às surpresas, a Bélgica, ela que integra o grupo com a Rússia, com a Argélia e com a Coreia do Sul. A Rússia fez também, à custa de Portugal, diga-se, uma excelente fase de qualificação, tem um treinador experiente, é a única equipa que se apresenta no Campeonato do Mundo do Brasil com jogadores que alinham exclusivamente no Campeonato Doméstico. O que é que podemos esperar deste Grupo H? E para além do Campeonato Doméstico, são jogadores cujo campeonato está a decorrer, ou estava a decorrer até há bem pouco tempo. Vais-me dizer, os outros bem estavam, mas os outros acabaram, e este vai continuar a seguir ao Campeonato do Mundo. Eu acho que a Rússia e a Bélgica aparece a seguir a Alemanha e, se calhar, a França e a Espanha como a candidata europeia que pode dar cartas neste Campeonato do Mundo do Brasil. Tem excelentes jogadores, outra vez fruto do trabalho que é feito nas camadas jovens da seleção belga, e aparece com nomes como Witzel, Courtois, Lukaku, Kompany, enfim, uma quantidade de jogadores que podem, de facto, fazer lembrar aquela seleção do Mundial de 86, quando jogava o Sifo e o Jean-Marie Pfaff e o Eric Eretz e os quantos. O Rodão mais que aparece depois deste... Não, se calhar era o segundo guarda-redes do Jean-Marie Pfaff. Uma seleção que pode, de facto, também aparecer nos quartos de final. Esperemos que contra Portugal, deste Campeonato do Mundo. A Rússia é sempre uma incógnita, porque nós vimos no Europeu 2012
quase qualificados na última jornada, perdem contra a Grécia, penso eu, e depois nos outros também aparece como candidato e no fim acaba por não dar muito grande conta de si. Depois, o terceiro e o quarto lugar vão ser discutidos entre a Coreia e a Argélia, sem qualquer espécie de dúvida. Vão fazer alguns pontos, algumas delas, provavelmente entre elas. Este grupo e o grupo F são, de facto, os grupos mais fracos, no sentido de terem duas equipas muito fortes e as outras mais fracas e que, se calhar, não vão dar boa conta de si neste Mundial. Sem vos pedir, estamos quase no fim do nosso tempo, será mesmo a última questão, sem vos pedir que façam futurologia, se tivessem que arriscar os dois candidatos a uma final deste Campeonato do Mundo do Brasil, quem é que diriam? Começaria por si, João. Eu diria um Brasil-Argentina. E acho que toda a gente está a pensar no mesmo. Vamos a ver. Alinha pelo mesmo diapasão. Ainda não houve nenhuma seleção europeia a ganhar, falava há pouco das incidências, não houve nenhuma seleção europeia a ganhar na América do Sul, um campeonato do mundo. Esta tradição vai ser quebrada? Não tinha havido nenhuma fora da Europa e a Espanha ganhou na África do Sul. Eu penso que não é muito para aí. Eu acho que a primeira final de todas, Brasil-Argentina, seria uma excelente final. A segunda poderá ser o Brasil-Alemanha. O que nós gostávamos mesmo era que fosse um Brasil-Portugal. Falando da Alemanha, a Alemanha tem, por exemplo, não vai ter a Espanha até à final, portanto também é um dado importante que não apanha a Espanha até chegar à final, portanto também pode ter esse caminho facilitado, tendo um grupo, que já falámos do grupo, portanto também pode ser uma equipa que pode chegar à final. 11 contra 11, tudo é possível. Portugal numa final, acreditam ou seria um sonho? Temos que acreditar enquanto portugueses, senão não estaríamos a apoiar a nossa seleção, mas vai ser muito difícil. Não acredito, mesmo no sonho, não acredito. Basta dizer que o Pedro Cortês vai ser nosso companheiro de comentários aqui na TDM. A TDM vai transmitir em direto a grande parte dos jogos, vai transmitir depois 8 jogos em diferido, mas assegura a transmissão deste Campeonato do Mundo de Futebol. Com ou sem Portugal na final, agradecia-vos a ambos o facto de terem aceito este convite que vos foi dirigido pela TDM. Quanto a si que nos acompanhou a partir de casa, o nosso muito obrigado pela sua preferência. O TDM Entrevista regressa na próxima terça-feira, como habitualmente, com um novo tema e um novo convidado.